Boa noite. Boa noite. Boa noite. No editorial de hoje, vamos apresentar o júri simulado, que ocorreu na Escola Estadual Professor Ariano Vilaço Suassuna, na cidade de Recife, Pernambuco, que ocorreu no dia 8 de novembro de 2005. O professor André Santiago, responsável pelo júri simulado, escolheu 3 grupos de cada terceiro ano, dividindo-o da seguinte forma: o terceiro ano A ficou responsável para fazer a matéria do assunto discutido. O terceiro ano B e C ficaram com o dever de defender e acusar. O terceiro ano C iniciou o debate com a acusação, pois não há defesa. Boa noite, pessoal. Acusação. Nós estamos começando a segunda parte do nosso júri simulado. Todos vocês estavam aqui na terça-feira, o debate foi quente, muito bom. O tema importantíssimo, logo a equipe do terceiro ano B estará colocando no canal que foi aberto, você passa para o diretor, né? Desculpa, terceiro ano A, perdão, passa para o diretor o canal. A história é bem simples, né? Vou dar só historiar e passar para o debate, que é o importante, dizer as regras. São 3 tarefas, que é uma só. Uma equipe tem um tema e que vai se contrapor juridicamente, se contrapor com ideias de toda a qualidade que eles pesquisarem. Uma outra equipe vai ter o argumento contrário, vai defender, vai mostrar por que tal ideia é válida ou não para ser aplicada no Brasil. Boa noite. A Constituição Federal Brasileira, do artigo 226, parágrafo 3, diz que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união-Estado entre homem e a mulher como entendida família, devendo a lei facilitar sua convenção em casamento, de acordo com a lei, que é bem clara e estabelecida, casamento reconhecida entre homem e mulher, de modo que estabelece uma família que protege o Estado. Nós somos a favor da lei da família nuclear, da família tradicional e milenar, que sempre existiu, e como a Constituição diz, a família ela é a base da sociedade. Não sei o que vocês entendem. O casamento são heterossexual, ser a favor do casamento homossexual. E se for aprovado, não será uma igualdade, mas sim um privilégio de uma pequena minoria e barulhenta. O discurso aqui, de acordo com suas partes, devem ser centradas no que está em proposta do casamento homossexual. O casamento não é para procriar. Se fosse por isso, gente que fosse estéril não casava. Casamento é civil para qualquer pessoa. O casamento homoafetivo é questão de igualdade. A Constituição Federal de 1988 afirma que todos somos iguais, sem distinção de qualquer natureza. Todas as pessoas têm direito a ser felizes, e isto implica a ser livre e iguais perante a lei. Não há espaço para discriminações infundadas e para tratamento desigual em relação a qualquer vínculo baseado ao afeto. Você ainda tem 1 minuto e 10, pode usar como quiser. Todas as pessoas devem ter o direito de se casar com quem ama. Todas as pessoas devem ter o direito de casar com uma pessoa que dividiu toda a vida, independente do gênero. O casamento é civil e não tema religioso. Cada religião avalia para si o que aceita ou não. A sexualidade é algo genético e não influenciável. Sendo assim, os gays podem sim ter a possibilidade de terem um filho adotivo. Existem outros grupos minoritários, mas nem por isso eles são impedidos de adotarem. A homossexualidade não é nem um transtorno, nem uma doença, sim uma variante norma da orientação sexual. As relações humanas são atravessadas pela cultura e, por isso, as normas e as leis se modificam com o objetivo de acompanhar as mudanças culturais. Alguma coisa? Não?
Nessa segunda fase, apresentaremos os seguintes pontos, como perguntas, respostas e réplicas. Exemplo, a defesa inicia as perguntas e a acusação tende a responder em 1 minuto. A defesa tem o direito da réplica. Melhor dizendo, os dois grupos vão ter o direito de perguntas, respostas Vamos e para a réplicas. segunda fase. Começou com a acusação, vamos para a defesa. São 30 segundos contado no relógio, 2 minutos para a resposta e 1 minuto para a réplica, sem réplica, ok? 30 segundos para a primeira pergunta. Por que as pessoas lutam tanto pela igualdade social e criticam os homossexuais? Por que as pessoas lutam tanto pela igualdade social e criticam os homossexuais? 2 minutos para a resposta. Inicialmente, em nenhum momento nós criticamos os homossexuais. Nós estamos alegando que a lei fala e estamos repassando para vocês. A gente não está falando aqui de discriminação, até porque a lei ela é bem clara e fala que no artigo 5 da Constituição Federal que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo sim aos brasileiros e aos seus estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, assim, a gente não está discriminando, né? Até porque nós somos livres e temos a liberdade, né, para falar os nossos pensamentos e falarmos o que a gente quiser, né? Eles não podem exigir benefício legal só porque escolheram viver assim. Imagina se cada estilo de vida resolvesse modificar a lei a fim de buscar um benefício próprio. Encerrou? Réplica. 1 minuto para a réplica. Atenção. Réplica. Com certeza, eles somos livres para fazer o que quer. Só que a gente tem um livre-arbítrio. Você fala o que pensa e eles fazem o que querem. Né? Eles fazem o que querem. Se eles quiserem se casar, eu acho que eles podem sim. Tem 30 segundos ainda. Não? Primeira pergunta. 30 segundos. Hoje em dia existem relações constituídas por mais de 2 pessoas. Mais de 2 pessoas se envolvem efetivamente entre si. Não deveria haver um amparo legal para pessoas que querem se relacionar com mais de uma pessoa. Entendeu? Ela está fazendo um grau comparativo. Sim, nada a ver. O casamento é civil e é entre os homossexuais. A gente está falando de pessoas bipolares. Pessoas que cometem a monogamia, não é isso que vocês querem dizer? Pessoas que têm... Não, bigamia, é isso. Que é um casal normal. Sim, mas isso já foi quebrado faz tempo. Pois sim, porque hoje em dia ninguém é preso por 2 pessoas por serem casados mais. Sim, casar. Hoje eu acho que podem, porque eles não são mais presos. Eu gostaria de ler aqui o que a Constituição fala sobre casamento, que ela diz que casamento é para homossexuais. Eu acho que a Constituição está errada, né? Deixa eu ler aqui. Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 3 diz: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem
e a mulher, entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua convenção em casamento. Pelo que eu entendo aqui, casamento, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição Federal, que está acima de tudo, é para heterossexuais, entre um homem e uma mulher, entre duas pessoas. A nossa pergunta não falou de pessoas bipolares, não. Falou de homens que se relacionam com mais de uma mulher. E isso existe muito hoje em dia. Ok. Vou ser rigoroso no tempo. Segunda pergunta. Ele está contando. A Constituição Brasileira, no artigo 226, artigo 1, diz que o casamento é civil. Religioso. Não religioso. Sim, Qual a mas a pergunta? religião. Não é hora de debate, é qual a pergunta? Existem vários relatos de homossexuais que, ao sair de festas, são agredidos, tanto fisicamente como verbalmente. Suponhamos que você seja um homossexual. Como você daria com essa situação? Ok. 2 minutos. Eu ia procurar proteção, porque é errado. As pessoas podem sair e chegar em suas casas ilesa de ofensas e agressão. Nós somos contra a homofobia. Em nenhum momento falamos que somos a favor da agressão a homossexuais. Atenção, pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos ser direto nas perguntas para a gente se entender. Na terceira fase do debate, ok? 1 minuto para a réplica. Em nenhum momento eu falei que você era homofóbica. Em nenhum momento. Você escutou isso da minha boca? Pois é. E eu estou esclarecendo. Segunda pergunta. Lembrando que a nota é individual, trabalho em equipe, todos têm que participar, ok? 30 segundos, senhor Pedro. Qual benefício o casamento homossexual pode trazer para o Estado? Eles poderiam diminuir o número de homicídios, de homossexuais, poderia melhorar muito, porque hoje em dia eles não podem nem sair na rua, que falam mesmo assim, não, esse daí é gay, não sei o que, e eles ficam constrangidos, eles se sentem excluídos desse grupo social. Sim, eles são minoritários, querendo ou não, eles são pessoas normais como qualquer um. Só que cada um tem seu gosto, cada um tem sua preferência. Para a réplica de sua pergunta. Eu gostaria de dizer que a gente tente aqui centrar mais na questão da Constituição. Eu vejo que não vai trazer nenhum benefício para a sociedade, até porque para fazer uma lei ou modificar uma lei, a gente tem que beneficiar toda a sociedade, não um grupo específico. Eu queria ler aqui que tais pessoas, no entanto, não podem exigir benefícios legais, unicamente pelo fato de escolher viver assim. Imagine como seria se cada estilo de vida resolvesse modificar a lei, a fim de buscar o benefício próprio. A gente não deve buscar o benefício próprio, mas sim um benefício coletivo de toda a sociedade, para o bem não só de um grupo, como a Constituição fala, o casamento sim é para todos, né? Tanto para o homem, tanto para a mulher, não exclui ninguém. Agora, se vocês, no caso o homossexual, não opta em escolher esse benefício, aí não é problema da Constituição, porque... Ok. Terceira pergunta da defesa. 30 segundos. O casamento do mesmo sexo não irá afetar você. Então por que você se importa? Imagine se numa sociedade todos os homens se casam com os homens e todas as mulheres se casam com as mulheres. Essa sociedade futuramente seria exterminada, né? Porque como ia gerar filhos, né? Homem com homem, mulher com mulher. E isso eu acho que futuramente ia agravar
até a humanidade ia diminuir a quantidade de seres vivos na Terra e até acabar a vida, né? Tem 30 segundos aí. Não. 1 minuto para a réplica da pergunta de vocês, ok? Tempo contando. Não sabemos. Num exercício de ficção científica, podemos imaginar que, se isso acontecesse, a humanidade acharia uma maneira de sobreviver, talvez massificando a reprodução assistida, que hoje auxilia as pessoas que não podem ter filhos por alguma doença ou por falta de parceiros, entre outras razões. Hoje em dia nós temos muitos métodos científicos para a procriação, não é diretamente no sexo, a gente pode fazer uma gravidez artificial, todo amor igual, onde diz na Bíblia que é para julgar os outros, certo não diz Deus é o único juiz? Você sabe que o mundo está distorcido quando as pessoas se safam com assassinato de crianças e nós não podemos ter o casamento gay legalizado na Califórnia, Brasil, em qualquer país. Como um casal homossexual pode alegar que seu parceiro lhe nega a conjugação carnal se numa relação homossexual não tem uma função definida? Estamos no campo da interpretação biológica. É bem isso. Nem no campo da interpretação psicológica. Depende da pessoa, depende, como você disse, a mulher tem função passiva, mas se os dois não geram, se o homem brota o sêmen e a mulher tem um óvulo, os dois fazem a geração. E a mulher não é passiva não, depende da mulher, minha filha. Passiva é porque ela tem um buraco. Passiva é nesse sentido que eu falei. Mas numa relação homossexual, os dois têm um buraco. Como eles vão alegar que um quer ser ativo e outro quer ser passivo? Porque os dois são ativos e passivos. Não tem uma função definida, é isso que a gente está falando. O homem e a mulher, se não tem relação sexual, o homem pode chegar lá no juiz e dizer que quer separar porque a mulher não está cumprindo o papel passivo dela. E numa relação homossexual não tem essa definição de passivo e ativo. Porque os dois podem ser passivo e ativo. Eu interferi o mínimo possível, a minha proposta é interferir o mínimo, porque as colegas juntaram questões do mundo jurídico com coisas do mundo biológico. No campo do jurídico, uma das alegações para a dissolução do casamento é quando um casal se nega sexualmente ao outro. Isso está no mundo do jurídico. Alguns estão dizendo, está falando de sexo, mas no mundo jurídico isso existe. Ela está fazendo apenas o chamado dado comparativo com o casal afetivo. Ok? Se natural fosse ser homossexual e a natural fosse ser heterossexual, o que você diria? Nós ficaríamos baseados no que a lei diz, porque é isso que estamos defendendo agora. Vocês defendem muito a lei, a sociedade, não, porque a sociedade não aceita, a sociedade não aceita. Vocês já perguntaram a opinião deles, o que eles acham por se sentir excluídos, por não fazer parte daquilo, porque querendo ou não, eles são pessoas normais como qualquer um, só que tem um gosto diferente. Já possui a união estável, e por que agora querem o casamento? Já possui a união estável. A lei consagra a união estável, o contrato, isso é jurídico. Por que agora o casamento? O que significa isso? Estamos no campo do jurídico agora, unicamente no campo do jurídico. 2 minutos para a resposta. Pessoal, precisa falar, viu? O tempo está contando. A resposta não fala. Se eles já conseguiram uma união estável, se vocês lutam
Não, porque o ladrão ali fez estupro, aí querem lutar pela pena de morte porque eles não podem lutar por um direito deles, por um gosto deles. 1 minuto para a réplica. Não estamos falando aqui de pena de morte, o assunto aqui é casamento homossexual. E a gente quer saber de vocês, por que buscar o casamento? Vocês pesquisaram, vocês estudaram, então por que a vontade do casamento civil? Isso. Baseado no gosto só. Vocês não pesquisaram a fundo, vocês pediram pra gente dizer o que eles sentem. Mas é vocês que estão com a defesa, porque vocês não têm esse argumento. Em meados do século XXI, o racismo entre negros e brancos é prevalecente. Na sua visão, gays e lésbicas também sofrem esse tipo de preconceito por se relacionarem com pessoas do mesmo sexo. Sabendo que afeta muito no trabalho ou até na escola, qual a sua posição diante disso? A pergunta foi direta. Sabendo que há preconceito ainda entre negros e brancos, na sua visão, gays e lésbicas sofrem esse tipo de preconceito, igualmente a negros e brancos, querendo ou não. Por pessoas homossexuais, por se relacionar com pessoas do mesmo sexo, sabendo que afeta muito no trabalho ou até na escola. Qual a sua visão diante disso? Não, eu sou totalmente contra o preconceito. Eu acho que as diferenças devem ser respeitadas. Se as pessoas optam por se relacionar com pessoas do mesmo sexo, elas devem ser respeitadas, porque é um direito delas se envolver com quem quiserem. Discriminação, homofobia, não tem nada a ver com ser contra o casamento homossexual. Então eu sou totalmente contra a discriminação a pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Querem falar sobre a questão abordada? Terceira fase. Não. O público, por sua vez, tem o direito de fazer perguntas a ambas equipes presentes. A Constituição acompanha todo o movimento cultural que acontece numa sociedade. Não. Então a gente concorda que ela pode estar defasada em relação a algumas questões de natureza social. Sim? Muito bem. A segunda pergunta é se vocês acham que um casamento é heterossexual, já que é esse motivo da acusação. Vocês leram que as pessoas são iguais perante a lei e concordam que elas já têm direito à união estável, porque isso é legal, mas discordam que elas tenham direito ao casamento homoafetivo. Então, seria isso uma concepção que só os casamentos heterossexuais garantem uma estrutura de família estável, uma educação tranquila para os filhos, já que outra preocupação de vocês é a educação da prole. Só os casamentos heterossexuais, eles são uma fórmula de sucesso para a sociedade? Não. Então qual é o motivo de vocês serem contrários? Só por causa da Constituição? Só porque somos a favor da lei, né? Que a lei é bem clara que é constituída que homem não é. Então todas essas questões que estão ultrapassadas, mesmo tendo a garantia da lei, elas podem continuar sendo ultrapassadas. Elas não precisam mudar. Precisam mudar. Precisa mudar, só que isso é uma questão que a maioria está se opondo. Então a maioria está sempre certa. Nesse caso, sim. Dilma foi eleita e a gente está pela maioria e a gente tem visto uma sucessão de infinitos protestos. Então isso não significa que a maioria está sempre certa. A defesa quer fazer a exposição sobre as questões levantadas? Mais alguma pergunta da assistência? E não passa a sua. Uma pergunta para o grupo a favor. Em relação à família, qual o seu ponto de vista? Preservar o casamento? Preservar o casamento? É muito sensível isso aí. Em relação à família, qual o seu ponto de vista? Preservar ou apoiar o casamento homoafetivo?
enquanto ideia de família, né, ela está apresentando a discussão moral, a discussão jurídica. Enquanto ideia de família, enquanto formação de família, qual é a posição de vocês? Como pensando no que é uma família, qual é a posição de vocês em relação ao casamento afetivo? Eles podem sim constituir uma família, porque eles não são monstros nenhum, são pessoas normais, eles têm esse direito, tem muito que eles apoiam, eles procuram crianças que ninguém quer, eles vão adotar os negros, crianças com câncer, eles vão procurar esses grupos minoritários e eles têm sim o direito de constituir uma família. Nem por isso conheço uma pessoa que ela é mãe de 2 filhos, ela é homoafetiva, é casada com outra mulher, e nem por isso a filha dela é homoafetiva. Ela tem uma opinião e é heterossexual. E a mãe é homoafetiva. Vocês têm posição sobre essa questão? Ele é só um ler o texto aqui a explicar. De um sociólogo francês, pesquisador das culturas do mundo. Ele diz o seguinte: Nome do sociólogo? Não encontrei, só encontrei essa informação. Nenhuma sociedade é mais forte do que os laços de suas famílias, e a fortaleza de suas famílias depende das relações sexuais. Heterossexuais. E essa afirmação ela é antropológica, sociológica e ideológica. Toda a história da raça humana está sustentada na família nuclear, que é constituída pelo pai e pela mãe, no caso, o homem e a mulher. Mais alguma pergunta? Assistência? Não, perguntou. Estão me vendo? O polêmico comercial do Boticário, no Dia dos Namorados, agora no ano 2015, foi muito criticado por ter casais homossexuais. Qual a sua opinião de crianças que não têm um conceito formado, estão vendo isso e perguntar para o seu pai se isso é certo ou se é errado? A quem é a pergunta? O a favor. A pergunta foi direta, vocês entenderam? Como o pai vai lidar com isso? O pai heterossexual vai lidar com o que a criança vê na sociedade em relação à homossexualidade. Você que é mãe. Eu explicaria para minha filha, porque estamos no século XXI, no século de avanço, ninguém regride ninguém. Eu explicaria para minha filha, porque ela é muito inteligente, viu? Ela, qualquer coisa que a pessoa fala, ela entende. Eu explicaria para ela o que isso era, não da forma, não, minha filha, eles estão se beijando porque eles são isso aqui. Não, minha filha, eles são porque eles gostam disso. Depois que ela crescesse, tivesse ideia, aí eu explicaria melhor. Tem posição, a acusação sobre a questão levantada? Mas eu gostaria de fazer a mesma pergunta a vocês. O polêmico comercial da Boticário no Dia dos Namorados, agora no ano 2015, foi muito criticado por ter casais homossexuais. Qual a sua opinião? Eu não vi nada de imagem comercial. Eles pegavam na mão só e pronto. Então eu acho que uma criança não seria ofensivo para uma criança. Vocês têm mais algum questionamento sobre isso? Fui pro Parque 3 de Maio com a minha filha, chegou lá com um casal homoafetivo se beijando e ela fez: "Eca, que nojo, ele tá beijando na boca, vai cair o dente." Ela não entende, mas se ela entendesse, eu explicaria: "Não, minha filha, eles gostam de se beijar, porque eles gostam do mesmo sexo, e isso é certo para eles, errado para a sociedade, mas cada um tem o seu gosto, a sua opinião e o seu jeito de viver." Assistência, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, assistência? A favor. Levando em conta a religião, eles não apoiam o casamento homoafetivo. Mas como existe a legalização do casamento civil, ou se preferir a legalização da união estável, sua opinião por serem pessoas do mesmo sexo e ter sentimentos como todos os demais humanos iriam afetar o poder moral de quaisquer religião
ao liberar o casamento na igreja. Vocês entenderam? Eu explico. A colega saiu do campo que nós estamos discutindo, porque nós estamos discutindo o campo jurídico, mas ela coloca a questão do casamento na igreja, não é isso? Porque o debate todo, a lei não pode impor um padre ou um pastor casar ninguém, a lei não tem esse poder, né? A lei pode declarar que é direito de casar, mas ela não pode obrigar nenhuma igreja a mudar sua doutrina por conta de regulamento legal, ok? Mas mesmo assim fica a questão, casamento na igreja, qual é a posição? Como você enxerga isso? A defesa? Foi a defesa para a acusação? A defesa. O pessoal que não falou. Ninguém pode impor ninguém a casar com ninguém, mas eles estão lutando pelo casamento civil e não o religioso. Eles estão lutando para casar no cartório e não na igreja. Até porque se eles conseguissem um casamento civil, eles não lutariam pelo religioso. Casa quem quer. Se chegasse no padre, você me casa com essa mulher, se ele dissesse, caso, pronto. Aí é uma opinião dele, aí é um querer dele. Mas em relação à sociedade se liberasse na igreja, você acha que ia afetar? Fora que já afetou, assim, queira ou não, já afetou só com a legalização do casamento civil. Gostaria de saber se na sociedade iria afetar. A sociedade aceitaria o casamento na igreja? Na igreja? Pronto, pergunta direta. A sociedade, ela não aceitaria, porque a sociedade é muito preconceituosa. Vivemos uma sociedade hoje de preconceitos. Se passa um rapaz ou uma menina negra, se você está numa parada de ônibus, você já fica olhando para o rapaz, olha para o seu celular, olha para o seu relógio, aí fica olhando para a sua bolsa, sai de perto. É muito preconceito, a sociedade não aceitaria. Mas se o padre ou o pastor aceitasse, aí seria um querer deles. Baseado em tudo que foi debatido nessa posição, diante do casamento homoafetivo, eles têm o direito da declaração estável, que beneficia o casamento de ambos ter o direito patrimoniais. Estão lutando para o casamento civil aqui no Brasil. Fazendo uma comparação com os Estados Unidos, a Suprema Corte reconhece o casamento homossexual em todo o país e obriga o Estado com legislação contrária a conceder união de casais do mesmo sexo. Países que aderiram à nova lei notaram visivelmente a diminuição da criminalidade, preconceitos em ambas as partes. Eles ainda concluíram dizendo: todos têm o direito de ser felizes. Usando os Estados Unidos ainda como exemplo, o Brasil deveria adquirir a lei para que a homofobia tivesse uma diminuição visível diante da sociedade. Deveríamos aceitar a posição sexual de cada um, pois sabemos que no Brasil há mais casais homossexuais. Entretanto, deveríamos dar exemplo de uma boa relação com a sociedade. E hoje terminamos o programa de hoje assim.